Boa tarde, queridos companheiros do Grupo Alegria de Florescer. Mais um encontro nosso entre nós e com Jesus. Estamos aqui para esse encontro com o nosso amigo divino, para, em torno dos seus ensinamentos, aprendermos um pouco mais, refletirmos. Vamos fazer a leitura de uma página, prestando homenagem ao pai biológico de Jesus. Vamos trazer uma página para reflexão que tem o título José da Galileia. Está no livro Levantar e Seguir, uma mensagem de Emmanuel através da psicografia do Chico Xavier. Tem um epígrafe de Mateus, está no capítulo 1, versículo 20, e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria. Em geral, quando nos referimos aos vultos masculinos que se movimentam na tela gloriosa da missão de Jesus, atendemos para a precariedade dos seus companheiros, fixando quase sempre somente os derradeiros quadros de sua passagem no mundo. É preciso, porém, observar que, a par de beneficiários ingratos, de ouvintes indiferentes, de perseguidores cruéis e de discípulos vacilantes, houve um homem integral que atendeu a Jesus, hipotecando-lhe o coração sem mácula e a consciência pura. José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. Já pensaste no cristianismo sem ele? Quando se fala excessivamente em falência das criaturas, recordemos que houve tempo em que Maria e Jesus foram confiados pelas forças divinas a um homem. Entretanto, embora honrado pela solicitação de um anjo, nunca se vangloriou de dádiva tão alta. Não obstante, contemplas a sedução que Jesus exercia sobre os doutores, nunca abandonou a sua carpintaria. O mundo não tem outras notícias de suas atividades senão aquelas de atender às ordenações humanas e, cumprindo um édito de César, e as que nolo mostram no templo e no lar, entre a adoração e o trabalho. Sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus tudo quanto podia dar. A ele deve o cristianismo à porta da primeira hora, mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. E com essa reflexão desse pai tão amoroso, que possibilitou que o seu nome, associado ao nome de Jesus, a quem ele encaminhou, a quem ele amou, nós nos reunimos mais uma vez nesta tarde para refletirmos sobre as relações, sobre o nosso olhar, as relações familiares, o nosso olhar aos nossos pais biológicos, o nosso olhar ao nosso Pai divino, o nosso olhar aos nossos irmãos consanguíneos e aos nossos irmãos em Jesus. Desejamos, Jesus, receber, através dos teus mensageiros,
que tu sempre nos envias, com a tua infinita misericórdia, que possamos ser inspirados, amparados, intuídos para o entendimento dessas relações familiares, dessas relações fraternas, desse caminho evolutivo que precisamos percorrer para considerarmos todos iguais, fraternos, semelhantes, todos, equivocados ou não, todos evoluídos, uns mais, outros menos, mas todos dignos do amor de Deus, nosso Pai, único amor maior, incondicional, que deseja, que nos possibilita a nossa redenção, a nossa iluminação. Estamos agradecidos por mais essa tarde de encontro e de reflexão. E agradecidos, nós pedimos pelo início do nosso estudo. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim Uau, seja. que beleza, graças a Deus. Cheguei. Chegou! Então, nós estamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, com o título Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Hoje nós vamos fazer o item 5, 6 e 7. O primeiro item fala da passagem, que está anotada pelo evangelista Marcos, no capítulo 3, versículos 20, 21 e 31 a 35. E também em Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. Todo esse estudo de hoje traz o título Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Apesar da leitura bem lenta, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesse trecho dessa passagem e registrassem o que mais chamou a atenção de cada um, tá bom? Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu lado, ao seu derredor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, claro que nós vamos fazer o comentário, né, que me compete por estar à frente desse estudo, né, hoje, facilitando a realização desse estudo. Mas eu gostaria que vocês destacassem o que mais chamou a atenção, seja uma palavra, seja uma situação, seja uma frase, um sentimento que despertou em vocês. Um detalhe que tenha chamado mais a atenção de vocês.
por favor. Está aberto, pode falar. Ó, posso começar? Pode? Bom, logo no início, né, no primeiro parágrafo, fica estranho, né, a frase assim chama a atenção, né, porque diz: seus parentes, tendo sabido disso, vieram para se apoderarem dele, Ótimo. né? Porque Porque diziam que ele havia perdido o espírito. Muito bem. Isso está no destaque que nós vamos explorar daqui um pouquinho. Ok. E quem mais? Quem mais? Isso vale para você e para o Marcos? Sim. Sim. E para mim também, Raquel. Quem mais? Hã? Para mim também. O seu também? Sim. Igual. Beleza. Quem mais? Ô, meu povo! Para mim Quem também foi o mais? maior destaque. Ninguém quer falar? Posso dar andamento? Sim. Pode. Pode. Ninguém apresentou. Então, vamos dar sequência da seguinte maneira. Eu vou começar todo que a mim, particularmente, foi destacado. Logo na primeira frase, e tendo vindo para casa, quer dizer, da ideia, pode querer, eu não entendi, Tati, pode pôr agora, é isso? Não, ela está dizendo que pode, mas que ela não pode abrir o microfone. Ah, sim. Ah, entendi. Agora entendi. Então, tendo vindo para casa, mas não diz quem que está vindo para casa. Não falou exatamente. Foi Jesus que estava vindo para casa, e não diz a casa de quem, são detalhes, mas era que estava vindo de fora, de algum lugar, se era uma pessoa só, se eram muitas pessoas. Mas a gente está supondo que era Jesus, porque reuniu-se aí tão grande multidão de gente. Quem era que tinha essa capacidade de reunir essa grande multidão de gente? E multidão de gente, ele ainda diz que é grande. Multidão já é muita gente junto, já é aquilo que a gente hoje não pode, né? Aglomerar. Já era uma aglomeração. Mas aí, essa massa compacta, né? Mas aqui ele ainda diz que era uma grande multidão de gente. E aí a gente já precisa despertar para alguma coisa. Quando a multidão, quando essa aglomeração, quando há essa massa compacta, as coisas ficam fáceis, nós conseguimos ouvir com clareza essa multidão que está do lado de fora, mas essa multidão também pode estar no nosso interior. Essa multidão também pode ser dentro de nós. E era tanta gente, era tanta aglomeração, era tão compacta essa massa, que nem sequer podiam fazer sua refeição. Refeição é alimentar-se. Então, era tanta gente, estava tudo tão aglomerado, que havia impedimento até de se alimentar. E alimentar pode ser também o alimento físico, mas pode ser o alimento espiritual. Tudo isso são reflexões que o Evangelho, numa frase pequena, possibilita para a gente. E a gente pode ter essa multidão dentro de nós, barulhenta, ruidosa, que impede que o alimento espiritual chegue para nós. E aí,
segue sabendo disso, quer dizer, tomaram conhecimento, ouviram falar, vieram seus parentes. Parentes, quando nós falamos parentes, nós lembramos apenas, em geral, dos familiares, aqueles laços consanguíneos. Mas parentes pode ser semelhantes, pode ser os afins, pode ser os equivalentes. Então, essa parentela aí já não significa exatamente os parentes com laços de consanguinidade. E aí, chegando no que a Cris e o Marcos foram falando, que chegaram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. E é interessante, né? Quando nós ouvimos a palavra apoderar, apoderar e apoderar-se, vem imediatamente a ideia de apossar-se, de despojar, mas pode ser também de derrubar, pode ser também de desmoralizar. Então, essa parentela pode mesmo ser a parentela consanguínea, mas pode ser também os semelhantes, os equivalentes, que queriam desmoralizar Jesus. Então, vem nesse sentido, o acusando de que perdera o espírito. Numa palavra bem moderna, surtou, Jesus surtou. Mas perder, quando a gente perde alguma coisa, a gente esqueceu onde colocou, ou largou em algum lugar, deixou cair, mas também extraviar. Quando você perde, você pode se referir a um extravio. E era isso, como se acusassem Jesus de se extraviar, de se desviar do caminho. Então, está tratando especificamente disso, dessa forma. E aí, nós vamos continuar. Kardec, né, logo nos comentários, ele já vai iniciar seus comentários lembrando certas palavras que para nós chega como ditas por Jesus, que parecem estranhas e que parecem contradizer os próprios ensinamentos de Jesus, como se um espírito luminoso, um espírito puro, pudesse se contradizer. Eu digo uma coisa e desdigo em seguida. Então, vamos fazer a leitura dos comentários de Kardec, tanto no item 6 como no item 7. Mas, antes de dar sequência, eu queria só saber se as colocações feitas por nós agora, nesse momento, atenderam a dúvida, ao questionamento que Marcos, Luciane e Cris fizeram. Se você me permite, eu tive uma interpretação adicional também. A primeira, porque eu comentei com você isso antes, a gente fez o Evangelho hoje e a gente leu essa parte também. Quando fala em perder espírito e vieram se apoderar, a primeira ideia que veio para mim, assim, a primeira imagem foi como se tivesse ocorrido um mal súbito, a casa estava tão cheia, mas tão cheia, ocorreu um mal súbito, né? Houve uma sensação de que ele havia morrido, perdido o espírito, né? Então, perder o espírito, alguém morre, perde o espírito, e que os parentes vieram se apoderar do corpo para levar para enterrar, por exemplo, né? Para o funeral. Isso acontece normalmente, né? Quando alguém desencarna, alguém morre, os parentes vêm para cuidar de todo o processo, né? Então, foi essa uma imagem que veio para mim também, mas, claro, é uma interpretação adicional e concordo com tudo aquilo que você falou, Raquel, que eu achei assim, uma interpretação bastante enriquecedora. E
só para comentar, porque o Luciano escreveu no chat que na versão dele está vieram para aprender, e que diferente, né? Isso. Porque a minha edição do Evangelho é da Petite, então tem uma diferença da Petite para a Febe, né? Talvez não está usada. Então, está assim, já complementando o item 5, né, na segunda parte do parágrafo, quando seus parentes ouviram isto, saíram para o prender, pois diziam, ele tinha perdido o espírito. E, na verdade, a essência não muda a oração. Exato. É só uma questão de linguística. Ok. E, de qualquer maneira, atende a mesma linha de raciocínio, no sentido de que eu vou prender, é aquilo. Não significava exatamente que essa parentela era a parentela consanguínea, podia ser os detratores, os perseguidores que queriam realmente derrubá-lo, desmoralizá-lo e vinham nesse sentido, né? Então, dentro dessa linha de raciocínio, o prender também cabe, né? Podemos fazer a leitura, então, dos comentários de Kardec? Sim. Item 6. Singulares parecem algumas palavras de Jesus por contrastarem com a sua bondade e a sua inalterável benevolência. Os incrédulos não deixaram de tirar daí uma arma. Daí, vamos querer desmoralizar, né? Pretendendo que ele se contradizia. Fato, porém, irrecusável é que sua doutrina tem por base principal, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que de outro estabelecia. Donde esta consequência rigorosa? Se certas proposições suas se acham em contradição com aquele princípio básico, é que as palavras que se lhe atribuem foram ou mal reproduzidas, ou mal compreendidas, ou não são suas. Isso fica bem claro, mas muito claro. Mas vamos ler o 7, que aí nós comentaremos tudo, né? O item 7, Kardec continua. Causa admiração e com fundamento que neste passo mostrasse Jesus tanta indiferença para com seus parentes e, de certo modo, renegasse sua mãe. Pelo que concerne aos seus irmãos, sabe-se que não o estimavam. Então, aqui é trazido a informação que circula também, que, na realidade, Jesus tinha irmãos e que, de fato, esses irmãos se distanciaram, não aceitavam seus ensinamentos, isso corre. Não vem, para mim, particularmente, não vem ao caso. Jesus teve irmãos, não teve irmãos, os irmãos aqui que se refere na passagem eram realmente os semelhantes, eram os afins, eram os equivalentes, ou não, eram primos, tem gente que diz que eram primos, mas que se chamavam de irmãos. Então, isso não vem ao caso. O que importa é que, bem no início do nosso próprio Evangelho, aqui na introdução, quando no prefácio, ouvindo? Sim. É que chegou uma ligação, eu recusei, e às vezes o som fica prejudicado. Então, bem na introdução, quando Kardec aponta aqui o objetivo da obra, que fala que o
os evangelhos, né, podem ser divididos em 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento dos seus dogmas e o ensino moral. Então, a mim, particularmente, o que interessa é que ensinamentos morais nós vamos extrair. Agora, se tinha irmão de sangue, não tinha irmão, se eram primos, a mim não vem ao caso. Então, ele aqui diz que, ao que concerne a seus irmãos, sabe-se que não o estimavam. Espíritos pouco adiantados, né, esses irmãos, não lhe compreendiam a missão. Tinham por excêntrico o seu proceder e seus ensinamentos não os tocavam. Tanto que nenhum deles o seguiu como discípulo. Antes dos comentários todos, é interessante, porque quantos de nós entristecemos pelo fato de que irmãos nossos ou parentes nossos consanguíneos, esses de fato, não nos ouvem, não percebem já pequenos exemplos que nós podemos oferecer, mudanças pequenas que nós vamos conquistando, e nós falamos, poxa, não desperta, está endurecido. E, às vezes, a afinidade é muito maior com um amigo, com um companheiro de trabalho, com um vizinho, com alguém que está fora do nosso círculo de consanguineidade e que tem mais afinidade, que ouve mais e compartilha mais dos mesmos ideais. Então, está aqui na mesma situação, e é o exemplo deixado também aí por Jesus. Então, os irmãos dele, segundo aqui o comentário de Kardec, o tinham por excêntrico e os seus ensinamentos não o tocavam e ninguém seguiu. Dir-se-ia mesmo que partilhavam, até certo ponto, das prevenções dos seus inimigos. Aí faz muito sentido que quisessem desmoralizá-lo, que dissessem que ele tinha surtado, que ele não estava no juízo perfeito, né? O que é fato, em suma, é que o acolhiam mais como um estranho do que como irmão, quando aparecia a família. João diz positivamente, no capítulo 7, versículo 5, que eles não lhe davam crédito. Então, isso está lá no Evangelho de João. Quanto à sua mãe, vamos lá, que é muito importante. Quanto à sua mãe, ninguém ousaria contestar a ternura que lhe dedicava. Deve-se, entretanto, convir igualmente em que também ela não fazia ideia muito exata da missão do filho, pois não se vê que lhe tenha nunca seguido os ensinos, nem dado testemunho dele, como fez João Batista. Então, que ela pudesse não fazer ideia exata da missão, mas que ela não seguiu os ensinamentos, isso também não é tão claro, porque ela segue quando João, quando ele na cruz entrega, nós vamos falar disso com mais detalhe, eis aqui, mulher, eis aqui o teu filho, e eis aqui a tua mãe, isso está relatado nele já na cruz, e ela segue um trabalho de caridade, de acolhimento intenso em Éfeso, quando ela se muda e é instalada lá, e ela segue, sim, os ensinamentos, é considerada essa mãe amorosa a quem todos nós recorremos, com a sua infinita misericórdia, bondade, coração amoroso, doce. Então, ela segue, sim, pode não ter dado testemunhos anteriormente, mas ela
ela aprende e assimila todos os ensinamentos dele. O que nela predominava era a solicitude maternal. Supor que ele haja renegado sua mãe fora desconhecer-lhe o caráter. Semelhante ideia não poderia encontrar guarida naquele que disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Necessário, pois, se faz procurar outro sentido para as suas palavras, quase sempre envoltas no véu da forma alegórica, né? Que todo o Evangelho, todos os ensinamentos vêm também revestidos de uma simbologia que nós temos que levantar esse véu, desvendar, refletir mesmo em cada detalhe. Tem uma página no livro Boa Nova que fala sobre Maria, que eu vou trazer provavelmente na próxima quinta-feira, para a gente fechar bem, amarrar bem essa questão. Ele nem uma ocasião desprezava de dar um ensino. Então, todos isso é verdade. Jesus, como um grande educador, como um grande pedagogo, ele não perdia uma ocasião, uma oportunidade de transmitir ensinamento. Então, como nesse momento também ele aproveitou, portanto, a que se lhe deparou com a chegada de sua família, para precisar a diferença que existe entre a parentela corporal e a parentela espiritual, que, na verdade, é a família universal, tão sonhada, tão esperada por todos nós. Então, realmente, quando Kardec fala dessas estranhas palavras, realmente parece contradizer a bondade, a benevolência de Jesus para com todos. Se ele era dessa forma para com todos, e como toda a sua doutrina, como Kardec fala aqui, a base é de amor e de caridade, como que ele ia falar ou agir de uma forma diferente? Se ele fazia isso com todo mundo. Então, nós precisamos refletir, analisar. Agora, é verdade também que Jesus, quando começou a sua missão, quando expressou mesmo, nos 3 anos que ele se entrega, né, à missão, é verdade que ele colocava essa missão acima das coisas todas, ele aproveitava, ele se entregou a todos, principalmente aqueles mais sofredores, os mais necessitados. Isso é um fato. Por isso que ele aproveitava todos os momentos, todas as circunstâncias, todas as situações para deixar os ensinamentos dele. Então, nessa passagem, ele também aproveita essa situação para esse esclarecimento. O que é que Jesus quer dizer aqui? Sem nenhum demérito e nenhum desrespeito à mãe dele. Ele não ia, o espírito daquela envergadura não ia menosprezar a sua própria mãe. Mas o que ele quer dizer, que ele quer esclarecer, é que antes de um parentesco biológico, nós somos todos irmãos. Ele quis fortalecer isso. Olha, a filiação nossa é divina. Isso está acima de tudo. A paternidade é divina, né? Que é o que faz essa ligação espiritual, essa afinidade de sentimentos, de pensamentos, de ideias, e não os laços de sangue. Esse ensinamento ele quis mesmo deixar. Ele destaca isso, a diferença entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual, porque o espiritismo possibilitou bem mais, facilitou a compreensão
desse ensinamento, né? Quando nós estudamos a reencarnação, quando nós estudamos a lei de causa e efeito, a constituição familiar, os laços corpóreos ainda, por que reencarnamos em determinados grupos, para todo o cumprimento da justiça divina, e que é através das famílias consanguíneas que nós vamos nos reharmonizando, nos reajustando com as leis divinas, o cumprimento dessas leis, tanto quando ele diz ali que aquele que faz a vontade de Deus, nós já estudamos sobre isso, o que faz a vontade de Deus não é essa vontade ali desse personalismo, mas é o cumprimento das leis naturais, o cumprimento das leis divinas, e que nós vamos aprendendo no núcleo familiar. Vamos inseridos num grupo familiar, nós vamos expandindo esses laços, crescendo no sentido dessa fraternidade, dessa família mais universal, desse aprendizado do amor. Isso aí é bem mais complicado, né? Os evangelhos, de fato, falam um pouco da vida familiar de Jesus. Kardec explica aqui, ele traz esse esclarecimento, que não havia afinidade entre Jesus e os irmãos. Então, ele traz a fala de João, que quando João diz no evangelho dele, que mesmo os irmãos não acreditavam nele, mas em relação à mãe dele, não houve indiferença, não houve desprezo, ele destaca essa irmandade, né? Só para fortalecer bem. Olha, antes de ser aqui, nós somos de lá. Então, a filiação, a irmandade, né? Como nós já falamos também, que no momento da cruz, ele demonstra os cuidados, ele demonstra a solicitude, ele demonstra o seu amor em relação à mãe dele, que também é João que traz isso, quando vendo Jesus, sua mãe, e junto dela o discípulo amado, ele disse, né, mulher, eis aí o teu filho, e depois disse para João, eis aí a tua mãe. E aí, olha, independe do laço, independe, o compromisso é a afinidade espiritual. Mais uma vez, sempre, toda oportunidade é isso, é o laço de amor, é o afeto. Ele não diz, por exemplo, para João, João, cuide de minha mãe. E ele não diz para a mãe dele assim, olha, João vai cuidar da senhora, de você. Não. Eis o teu filho. Vai. Então, isso é muito importante de ver essa diferença. Né? Jesus não disse, cuide da minha mãe, olha, mãe, João vai cuidar de ti. Não, ele dá aquilo que nós vimos na quinta-feira anterior, que é quem faz o papel também de mãe, quem faz o papel de pai. Toda essa ligação que não tem essa força do sangue é menor do que os laços de afeto e das afinidades. Então, é para a gente aprender mesmo com esse exemplo a sermos irmãos, a sermos pais, a sermos mães, de qualquer um. Alguém precisou, nós podemos atender essa necessidade de um irmão, de um pai, de uma mãe. A gente pode fazer isso, a gente pode exercer a função de, sem ser, exatamente, né? Então, Jesus, com a sabedoria infinita que ele
ele ensina isso através dessa passagem. E é uma lição que estava lá, quando nós estudamos o Evangelho, é importante nós vermos o texto, mas vermos também o contexto. E essa lição é importante para os homens daquela época, para a humanidade naquela época, mas é atual até os dias de hoje. Ela tem o mesmo ensinamento. Nós nem aprendemos ainda, mas ainda consideramos irmãos aquele que nasce do mesmo pai, da mesma mãe biológica. A gente prioriza ainda o pai e a mãe biológica. Esse conceito dessa irmandade, dessa fraternidade, nós ainda não assimilamos. Então, é uma lição que permanece atual, que nós precisamos repetir. Então, quando questiona lá, quando Jesus diz, mas quem é minha mãe, quem é meu irmão? Não era com a intenção de menosprezar ninguém, de denegrir ninguém, de dificultar um relacionamento, mas era justamente ampliar o olhar, abrir, sair dessa horizontalidade que nós ainda vivemos, permanecemos. É para ampliar a visão com relação à família, que é imensa a nossa família espiritual, a família humana. Espiritual dá a impressão, para nós, dentro do nosso desculpismo, minha família espiritual é a que está lá em outra dimensão. Não, a família espiritual é a família humana, está aqui do meu lado. Está aqui, é o nosso vizinho, é o morador de rua, é o motorista do caminhão que abastece os supermercados para que o alimento chegue à nossa mesa. É essa família humana daquele que planta, daquele que colhe. Todos, isso precisa estar. Somos todos, por maior que seja a dificuldade. E ele ensina que nós podemos, sim, exercitar esse amor, construir essa cultura de paz, de respeito a todos, tanto para o nosso próprio existir, como para a vida dos que seguem ao nosso lado, dos que caminham ao nosso lado, nesses caminhos que levam à evolução, independente de laços consanguíneos. Nós podemos, nesse momento que tem havido muita divergência, estamos todos muito polarizados, eu posso realmente não querer permanecer ao lado de alguém. Posso, mas eu preciso exercitar a tolerância, exercitar o amor. Eu não quero estar do seu lado, mas eu não preciso odiar. Como nós estamos em posições muito diferentes, como nós estamos ainda com ideias muito divergentes, vamos ser felizes. Você aqui, eu ali, mas sem ódio, sem rancor, se reconhecendo, se vendo com essa filiação divina, se vendo como irmãos. Esse é o nosso entendimento para essas lições de hoje. Passo agora para vocês. Bom, já que está todo mundo calado, posso começar? E não vejo nenhuma mão levantada. Bendito sois vós entre as mulheres. Obrigado. Então a gente dá a vez.
Eu havia comentado com você, né, sobre para mim, existe um aspecto polêmico nesse estudo, que é justamente a menção que Kardec faz com relação ao papel de Maria, né? Olá! Eu Tudo sou bom? aqui de cabeça para baixo, viu? Plantando bananeira. Muito bem. Eu acho que Maria, né, se a gente pensar bem, ela não era só mãe de Jesus. O Evangelho deixa claro, ela tinha outros filhos também, né? E eu, quando era adolescente, era jovem, eu saía, eu falei, mãe, você com meus amigos, e saía. E minha mãe ficava em casa, cuidando da casa. Ficava cuidando também do meu pai, cuidava da minha irmã. Então ela, como mãe, não podia também se dar o luxo de seguir Jesus e deixar a casa dela para trás. E simplesmente descuidar da família dela. Ela tinha a responsabilidade com o lar e com a família. Isso é super importante a gente ter claro, né? Então ela não podia dedicar o tempo que os discípulos dedicavam seguindo Jesus. De todas as fontes que eu obtive alguma informação, havia um imenso amor de Jesus por Maria, Jesus por sua mãe. Imenso, né? E agora o que chama a minha atenção nesse estudo de hoje, nessa passagem especificamente, é quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né? Por que ele não fala quem são meus pais, quem são meus irmãos? E a leitura que você fez daquela passagem, né, antes do estudo também é muito legal, porque fala de José, e José também teve um papel fundamental nessa história toda. E José, eu não sei o fato, mas parece que tem pouca importância, né, na história de Jesus. Só que Jesus, diante da, eu diria assim, da grandeza desse espírito que se fez tão humilde, eu tenho certeza absoluta que ele também tinha imenso amor pelo seu pai. Eu tenho certeza disso. Porque o amor é a natureza dele, a essência de Cristo é o amor. Então, eu gostei muito também desse destaque que você deu ao José, porque ele também, da maneira como você leu naquela passagem, ele teve uma importância silenciosa. Mas ele foi importante dentro desse cenário, cuidando e amparando a sua família, né? E voltando um pouquinho ao estudo de ontem, que eu assim escutei pouco, né? Eu e a Cris, a gente chegou a participar, escutar parcialmente o estudo. Foi muito legal o que a Tati explicou ontem. E falava daquele espírito daquela mulher que passou bastante tempo no umbral, que ela tinha uns escravos ali ao seu serviço, né? Que agora estavam perseguindo ela no umbral, estavam castigando ela e tudo mais. E aí a gente começa a pensar assim, quem são os meus irmãos? E a gente ainda faz, desde aquela época até hoje ainda, distinção pela cor, distinção pela raça, distinção pela crença, distinção pelas opções. Somos nós que criamos as barreiras, né? E a gente precisa chegar nesse ponto, é urgente que a gente precisa chegar nesse ponto que você comentou agora, Raquel, que nós somos seres universais e somos todos irmãos. É isso que eu queria falar. Só tem um aspecto, ele não podia dizer meus pais, porque José não estava nessa passagem. Eu sei, exato. É essa a leitura que eu fiz. Essa é a leitura que eu fiz. Uhum. A gente também precisa fugir um pouco do entendimento literal. A gente tem que realmente ampliar, buscar. Na verdade, é um ensinamento. E o que é que fica? Fica essa questão. Olha, somos todos irmãos. É isso aí. Mas eu, depois, possivelmente, progredindo, assim, avançando na leitura, eu cheguei a essa conclusão que você comentou agora. Realmente, é isso aí. Obrigado. Uhum. A Nádia está com a mão levantada. Nádia, pode. Eu, antes, inclusive, de você fazer a sua colocação, deixa eu pedir, que eu não sei se você vai abordar isso. Como você tem um conhecimento
sobre o judaísmo também, que eu sinto que você tem. Eu ia fazer uma abordagem, mas eu não estava muito segura. Tem uma questão até de que Jesus, sendo o filho primogênito, ele atrasou o messianato dele em função de ter ficado cuidando da família, porque eu acho que José parte cedo, mas eu não pude aprofundar a pesquisa. Se você tiver alguma contribuição nesse sentido, eu agradeço também, além da sua colocação que você vai fazer agora, tá bom? Dentro do judaísmo, não se fala de Jesus como o Filho de Deus, é uma outra conotação. O judaísmo trata do Velho Testamento, se trata Jesus como um avatar, não como Filho de Deus. Então, eu não posso opinar, não é bem opinião. Não existe esse estudo, eu não posso dizer isso. O que eu queria colocar é uma questão para reflexão do modo como eu compreendo as coisas. A sociedade judaica, aí sim, eu falo da sociedade judaica, naquele momento histórico, é uma sociedade em que o homem tem muito destaque. Então, o Cristo vem e fala da mulher e dá muito destaque ao papel da mulher, né? Eu não vou falar empoderamento, porque eu não gosto muito dessas palavras de moda. Também não. Não é nem necessário falar de José, porque a importância do homem dentro da sociedade já era de destaque. Ele vem como que para mostrar, pontuar a importância da mulher dentro daquela sociedade, que era meio que invisível. A mulher tem, dentro do contexto judaico, tem uma importância enorme, mas socialmente, ainda mais naquele ponto histórico, ela tem uma invisibilidade, entre aspas, um destaque, não vou nem falar invisibilidade, um destaque muito menor do que os homens. Os conselhos eram feitos de homens, enfim. A mulher dentro da sociedade judaica tem um papel muito importante, mas na vitrine, no painel, ela dentro do contexto familiar, ela tem importância, mas dentro do social, de visibilidade, dentro do contexto de comunidade, não era tão importante. Então, o modo como eu vejo é que ele sempre dá destaque à mulher, porque é importante dar um destaque à figura feminina, à figura materna, porque a figura paterna, em nenhum momento ele fala pouco do pai, mas em nenhum momento ele menospreza, ele fala nada. A questão toda é que ele faz questão de dar destaque a mulheres. É o modo como eu vejo. Era isso aí. Obrigada, Nádia. Tem isso, é muito bom. E uma outra coisa, assim, que... Alguém tem mais algum comentário? Que eu queria pegar um gancho da fala da Nádia, que tem tudo a ver. Jesus, ele começou um movimento feminista, né? Ele defendeu a Maria de Magdala, ele defendeu outras mulheres, ele realmente, eu não sei se foi o Haroldo Dutra que falou justamente sobre isso. Ele foi o precursor, né, do feminismo, mas o feminismo não extremista. Na verdade, foi aqui.
Foi o próprio Emmanuel, né, que falou disso numa passagem aqui, exatamente. Isso mesmo, obrigado, Cris. Então, o próprio Emmanuel fala disso, que Jesus foi o precursor do feminismo, o Evangelho e a Mulher, aqui, ó, né, no livro. Mas é por conta de Paulo até. Por conta de Paulo, exatamente. Então, é muito legal isso que você falou, Nádia, e você tem razão. A única coisa, assim, que eu acho que todo mundo, quando fala de Maria, né, todo mundo, Maria, Mãe Santíssima, né? E onde fica José? Assim, não é que Jesus não deu atenção ou não destacou o seu pai, mas a própria história, aquilo que ficou registrado dentro da igreja, aquilo que ficou registrado de alguma maneira na história em geral, eu acho que assim, ele de alguma maneira eu lamento que ele tenha perdido a importância, e eu acho que ele foi uma pedra angular dentro da família dele, né? E é aquilo que você falou com Raquel, que ele assumiu essa responsabilidade com humildade, né? E acabou também fazendo um papel de pai ali que eu acho que foi fundamental. É isso aí. A Rita levantou a mão. Deixa eu só falar uma coisinha, Rita, me perdoa. José não foi escolhido, desculpa, é bem rápido. José não foi escolhido ao acaso, nem Maria foi escolhida ao acaso. Não, claro que não. Então, a questão do destaque de Maria, você também tem que ver dentro do contexto histórico a história dos evangelhos proscritos, a questão da Igreja Católica, enfim. Tem todo um contexto para entrar e para sair coisas. Mas José não foi escolhida, todos sabemos. Agora, a importância, Jesus vem dando destaque à importância da mulher, da visibilidade da importância da mulher. Estamos de acordo. Isso só que eu queria colocar. Beleza, é isso aí. Desculpe atropelar. Mas, Rita, só fazendo um parênteses, a passagem que a Raquel leu falou que o próprio José não viu necessidade de ser exaltado. Então, acho que é importante a gente focar nisso. Né? Quer dizer, ele mesmo não... Havia um traço nele de humildade. Exato. Perfeito. É isso. Eu estou satisfeito, eu não preciso de glórias. Exatamente, né? exatamente. Essa característica da sociedade à época é importantíssima de ser visto, né? Porque esse ensinamento de José, sinto muito, a maioria dos homens agora masculinos mesmo, não seguem. Exatamente. É isso aí. Perfeito. Rita. Oi. É engraçado que, no meu ponto de vista, né, eu vendo o Evangelho e essa passagem, principalmente, eu sei que eu cheguei quase já no finalzinho aí, mas eu consegui puxar algum ensinamento aí da Raquel. A gente percebe que é a introdução, pelo menos para o mundo católico, de uma família matriarcal. Normalmente, as famílias eram patriarcais, né? Então, você vê que a importância de Maria para Jesus, ela era como a âncora. É a minha âncora. O meu ponto de vista. Porque se você pega uma passagem, se você começa a ler, você vê que praticamente, tirando que o José realmente tinha essa consciência de que ele não necessitava chamar a atenção, né? Ele tinha essa consciência muito forte dentro dele, é o meu ponto de vista. Então, dá aquela importância da família matriarcal, ela é cuidada por uma mulher. É a primeira que eu vejo assim. Eu não vejo nenhuma, vocês podem até ver em algumas outras leituras, você não vê, é sempre o homem em destaque. E Jesus passa bastante essa visão. É o meu ponto de vista, eu posso estar até errada, mas passa essa primeira visão, pelo menos no mundo católico, no Evangelho, de uma família com fundamentos matriarcais. Meu ponto de vista.
Eu vou fazer a pesquisa mais profunda, eu estou fora de casa, eu estou sem alguns livros meus, mas o Boa Nova, se eu não me engano, no próprio Boa Nova, além de um capítulo que é todo dedicado a Maria, tem também sobre a importância, o papel de José, mesmo ele não tendo recebido destaque, não tendo exaltado, ele foi responsável pela educação de Jesus. Inclusive, claro que a gente pode agora chegar e dizer assim, mas Jesus não precisava aprender, porque Jesus já chegou sabendo tudo. Mas, na encarnação, que ele esteve entre nós, ele chega e ele cumpre todo a lei, ele não derroga nada. Ele chega e ele vai aprender a Torá, ele vai aprender os ensinamentos, e é José quem ensina para ele. É José que, junto com Jesus pequeno, que vai fazer a leitura lá da Torá e passar todos os ensinamentos. É José quem vai passar o ofício profissional todinho para Jesus. Eu tenho a impressão que Maria tem um questionamento e que Jesus, a partir dessa conversa com ela, ele passa a ir para a oficina, vai aprender todo o ofício e fica com o José até a partida do José, até a morte de José. Então, tem um papel fundamental também. Só que é isso, por perfil e por necessidade de dar destaque àqueles que eram oprimidos, aí José fica lá no cantinho dele. E deve ser também por conta de perfil de... eu estou tão bem que eu não preciso que ninguém me aplaude. Eu não preciso de aplauso, eu não preciso desse tipo de brilho. Eu já tenho meu brilho, meu cumprimento da lei, minha posição, né, de cumpridor da lei. Me passa isso também. Agora, o entendimento dessa passagem, ela é mesmo, a gente precisa sair dessa limitação à interpretação literal. Nós precisamos ampliar mesmo, afastar as barreiras do preconceito, as barreiras do que ainda nos prende ao orgulho da raça, ao orgulho do sobrenome, ao orgulho de uma herança genética. Né? Nós precisamos desconstruir trincheiras. Né? Então, tem uma série de oportunidades aqui nesta passagem que nós precisamos mesmo refletir e ver que é isso, de vez em quando eu repito. Ai, é tão bom porque eu sou irmã do Chico Xavier. Lindo, ai, meu irmão Chico. Mas aí eu passo na rua, encontro um morador desabrigado, um morador de rua, que não tem um odor agradável, que está faminto, que me estira a mão e que eu, indiferente, sigo, e ai, que eu não quero ser fingindo irmã que dele. nem vê, né? Finge que Isso nem não... vê, ou então para um irmão que comete barbaridades, que comete abuso de poder, que explora, que faz uma série de aberrações, de descumprimentos, de desrespeito, e aí a gente também não quer ser irmã desse, né? Mas somos. Todos são irmãos, está tudo igual, só que... Tudo igual, tudo com a mesma oportunidade, podem estar cometendo graves equívocos, mas somos irmãos. É engraçado que você levantou um ponto que eu também eu questiono muito. O que levou a essa pessoa a estar nessa situação? Eu sempre questiono isso.
porque é muito fácil você virar o rosto, né? Mas é muito difícil você chegar e ver. Eu sempre falo isso, e falo isso até para minha filha. Eu falo, o que levou essa pessoa a estar nessa situação? Então, vamos tentar não virar a cara para essa situação, vamos ver, ou tentar ajudar de alguma forma, ou que seja, porque qual o motivo? Isso eu sempre paro e sempre tento refletir em cima disso. Qual o motivo que levou a pessoa a essa situação? É difícil, mas a gente tem que todo dia, né? Como a, né? Isso, é como a, né? Todo dia. Todo dia. Todo dia. Exato. Obrigada, Raquel. Obrigada. Obrigada, Rita. Desculpa por ter chegado atrasado. Chegou a tempo. Portanto, pior se você nem tivesse chegado. Eu estou trocando muita hora. Aí você vê o início na gravação, quando Vejo você sim. colocar. Beleza. Ô, Rita, aqui a gente não fecha a porta da igreja não, viu? Isso é que é bom. Aí eu bato lá e vocês abrem aí para mim. Eu estou batendo, vocês abrem. Nádia, você tinha levantado a mão. Sim, bem rapidinho, de alguma forma a Raquel falou que eu ia falar, voltando à questão de José, José, não podemos nos esquecer que Jesus era judeu. Isso. E o encaminhamento do filho dentro da religião judaica é o pai que faz. Ele ensina o seu ofício, é a tradição judaica. Como a Raquel disse, por isso que eu levantei e abaixei, porque a Raquel colocou muito bem. É ele que vai lá, né, fazer a leitura da Torá, ele que apresenta a sociedade, enfim, é ele que ensina o ofício, ele que apresenta a sociedade, é a figura masculina. Aí volto à questão posterior do que eu tinha colocado, de Jesus vir para colocar a importância do feminino. E porque dentro do judaísmo, a mulher tem uma grande importância no contexto familiar, mas de representação na comunidade, principalmente, agora nem tanto, mas naquele momento histórico, ela era representada pelo cabeça da família, pelo pai, pelo homem. Então, ele vem mostrar a importância da mulher. Eu acho que por isso existem tão poucas citações no que foi selecionado para vir a ser o Novo Testamento, né? Enfim, era isso. Mas a Raquel tinha colocado, por isso eu levantei e abaixei a mão, porque a Raquel já tinha colocado essa questão dentro do judaísmo, o pai era o responsável pelo encaminhamento do filho. Então, nem necessitava dizer da importância dele. Ok. Obrigada, desculpe. Obrigada. Não, contribuindo que a gente vai refletindo. E isso é muito importante. Às vezes, a gente precisa trazer o ensinamento para os dias atuais, mas também com a compreensão do que acontecia à época, né? Então, a gente precisa fazer essa... Do contexto histórico. Exatamente, exatamente. Tem uma outra questão também que eu queria frisar, que o último parágrafo do item 7, ele justamente foca no que realmente é interessante, o que realmente ele quer trazer, né? Porque eles colocam assim, que Jesus, no meu está assim, não negligenciou nenhuma ocasião de dar o ensinamento, ou seja, ele não perdeu nunca uma oportunidade de trazer o ensinamento. Então ele aproveitou, tomou, pois,
aqui ele oferecia a chegada da sua família. Então, aproveitou a chegada da família corporal, da família biológica, no caso, para estabelecer a diferença que existe entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Quer dizer, ele, na sua missão, né, de ensinar que nós somos todos uma grande família, que somos todos irmãos, aproveitou a chegada dessa família corporal para tocar nessa questão. Quer dizer, ele aproveitou aquele momento, então era mais uma estratégia de ensino para as pedagogas do grupo, né? Usou mais uma estratégia ali para poder chegar nos alunos, do caso, ali na comunidade, né? Trazendo esse ensinamento, porque é a questão que vai ser colocada, né? Porque a gente vai ver na próxima quinta-feira, é a continuidade, né? Que vai falar sobre justamente essa questão do parentesco corporal e o parentesco espiritual. Então, ele aproveitou exatamente aquele momento, né? Então, estava lá, poderia ser que surgisse uma outra situação, mas no que surgiu a família, ele... Aqui, então, eu quero perguntar para vocês, quem é realmente a minha mãe? Quem é realmente o meu irmão, né? Então, ele aproveitou aquele momento para tocar nessa questão da parentela espiritual, né? Então, essa parte aí fica bem claro, né? Isso. Esse é o fechamento, esse é o foco, esse é o pano de fundo. E essa é a resposta justamente para a pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? É a resposta do item aqui, né? Então... E que vai complementar assim, que cumpre a lei divina, que é quando ele diz que faz a vontade do meu Pai, é o que vai cumprir a lei divina, e que essa família universal só será conquistada quando todos nós formos cumpridores da lei divina. Então, vamos entendendo isso logo desde agora e vamos nos fortalecendo espiritualmente. Tá? É por aí. É isso aí. É lindo esse capítulo, essa passagem. Eu falei que era polêmico, Raquel? Não é polêmico. Pode ser. É polêmico. Você está usando a Não palavra... teve nada de polêmico, gente. Mas ele está falando isso desde o começo, Nádia. Desde a hora que a gente fez o Evangelho. Não teve nada de polêmico, tudo fecha perfeitamente. Qual o teu julgamento do que é polêmico? Me diga, Marcos. A palavra que você está usando, polêmico, não é uma questão de polêmico. Eu acho que é algo que instiga a reflexão. Exato. Então, a palavra não é polêmica, é isso aí, Cris. A palavra não é polêmico. É que existem vários desdobramentos, mas eu acho que todos os pontos são pacíficos. São de entendimento pacífico. Eu acho que a palavra é que foi mal colocada, Marcos. Nada de polêmico. Tudo é pacífico. Ele é que leva a vários desdobramentos. Isso. A várias reflexões posteriores. Como comentário final, Raquel, eu ainda queria dizer o seguinte. É interessante que nem, talvez, embora ele estivesse numa condição familiar, como a Cris colocou aqui, embora nem todos o amassem e o entendessem dentro da sua própria família. Era o caso, por exemplo, dos irmãos. Mas a gente tem que ter a certeza de que ele amava a todos. Isso. Né? É super interessante isso, porque ele é a expressão máxima do amor. E a expressão máxima do amor se expande de tal maneira que abrange a todos os seres desse planeta. Isso é o mais bonito, né? Que a gente acaba tirando da lição de hoje, do estudo de hoje, né? Tá? Que os seres ali que estavam... A benevolência, a bondade, ele não podia fazer diferente. Era um ensinamento.
né? É que desde o momento como você usou a palavra polêmico, antes até de estar gravando, eu disse, não é polêmico, é de difícil, talvez, entendimento, porque a gente tem vários desdobramentos, tem vários olhares. Né? Exato. Acabei de levar um puxão de orelha da Tati. Bem merecido, então, porque você não ouviu nem a mim, Você nem a é em minoria. Então, meu querido. Não foi o puxão de orelha, eu fui explicar a única polêmica. E como é muito polêmico, eu não vou falar na gravação, por isso que eu escrevi no chat. É isso aí. Mas é essa questão mesmo. Na verdade, são passagens que realmente instigam a uma maior reflexão, né? Que a gente realmente precisa analisar. Mas se a gente vai no que interessa, porque justamente ali, ó, a respeito de Jesus, supor-lhe ter renegado a sua mãe seria desconhecer-lhe o seu caráter. Um tal pensamento nunca poderia animar aquele que disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Quer dizer, na verdade é isso. É que a gente, e Kardec faz o alerta bem antes, quando ele diz: se certas máximas estão em contradição com o princípio, é que as palavras que se lhe atribuem foram mal expressadas, mal compreendidas, ou não são nem dele. Olha então, só. É isso, quando a gente lê isso, a gente precisa ter claro, gente, não adianta a gente querer analisar tudo, né, ao pé da letra, né? Então vamos pensar, vamos ver onde é que está a lógica da coisa, vamos analisar, vamos refletir. E é isso que essa passagem realmente traz, né? Eu não consigo entender qual é o problema que vocês têm com relação à palavra polêmica. Não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a prece. Palavra polêmica, olhando agora no dicionário, discussão em torno de assunto que traz muitas opiniões. Ação de debater pontos de vista, ideias, opiniões, debate. Polêmica tem um aspecto positivo também. Sim, né? Mas ela termina com controvérsia. Também, vamos lá, gente. Raquel, tá com você. Estamos no nosso horário. Se ninguém tiver mais nada assim a colocar, nós podemos pensar no encerramento. Podemos? Eu vou pedir o canto a Maria e saber quem gostaria de fazer a prece. Se alguém está se sentindo bem à vontade. Eu estou com uma ideia aqui na minha mente. Se ninguém se colocar, eu vou pedir. 1, 2, 3. Rita, você pode fazer a prece para nós? Eu já sabia, eu não sei porquê, eu já sabia. Tanto que eu fiz até com o dedo. 1, 2. Sim, posso, sim, de todo o coração. Eu pedi para você fazer também, viu, Rita? E eu acho que acho que foi a mentalização, porque eu também falei assim, podia ser a Rita hoje. Não, posso Rita, sim. Então vamos combinar assim. O Marcos e a Cris vão colocar a música. Quando concluir a música, você pode iniciar a prece, por favor. Tá bom. Então, vamos lá.
Ó Senhor Jesus, a todos os nossos mentores e protetores, pedimos e agradecemos pelo dia de hoje, pela oportunidade desse ensinamento tão gratificante e que não somente alimente nossa mente material, e sim o nosso espírito, a nossa alma, dentro do nosso âmago de luz, que é refletida ao Senhor, que a cada dia possamos sempre, Senhor, sempre levar a sua palavra, como o Senhor não desperdiçar nenhuma oportunidade para levar o amor. Agradecemos mais essa oportunidade e pedimos que nos dê força, humanidade, carinho, perseverança e vontade para estar sempre seguindo as suas palavras. Humildemente agradecemos e damos por encerrada a nossa reunião de hoje. Muito obrigada. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Rita. Ah, de nada. De nada. Rita de Visu Novo. Hard stop. Tem que dar stop aí no... Calma. Oi, Nádia. Não escutei.